Muito bem. Dos capítulos 12, 13 e 14, nós temos o registro da chamada de Abraão. A chamada de Abraão. Vocês, na aula passada, com certeza, o pastor Maria deve ter falado a vocês sobre a autoria do Pentateuco. O livro do Gênesis, tal como os demais livros do Pentateuco, eles têm um autor humano, que nós chamamos autor humano, porque a inspiração, a escrita, a Bíblia, ela é um produto divino humano. O homem foi usado por Deus e o Espírito Santo de Deus inspirou estes homens a escreverem os 66 livros da Bíblia. Assim nós consideramos a Bíblia um livro sendo produto divino humano, participação efetiva divina e a participação do homem. Para escrever o Pentateuco, para escrever os 5 primeiros livros que temos em nossa Bíblia, Deus usou Moisés. Muito do que está escrito aqui no livro do Gênesis foi obtido através de revelação. Deus revelou muito do que está escrito no Gênesis a Moisés. É provavelmente que isso tenha acontecido lá no Monte Sinai. Vocês se lembram que lá no Monte Sinai ele esteve durante 40 dias, Senhor, 40 dias e 40 noites com o Senhor. E depois mais 40 dias e mais 40 noites. Portanto, ele esteve 80 dias a sós com Deus no Monte Sinai. Tempo suficiente para Deus lhe revelar muito do que está escrito aqui no Pentateuco. Vamos falar um pouquinho da chamada de Abraão. Vejam, Abraão, ele habitava na cidade de Ur dos Caldeus. Vejam no mapa aqui, ó, Ur dos Caldeus está, hoje, gente, é mais ou menos a região do Iraque, tá bom? A cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade grande para os dias do patriarca Abraão. Segundo historiadores, nos dias de Abraão, essa cidade já tinha entre 400 e 600 mil habitantes. Portanto, é uma grande cidade. Daí, basicamente, 2 Marabás, né? Uma cidade muito grande para aqueles dias. Abraão, até então, ele habitava com a sua família em Ur dos Caldeus. E, conforme nós lemos o texto, Deus se manifestou ao patriarca, capítulo de número 12, e aqui ocorre a chamada de Abraão. Ele é chamado por Deus para sair da sua terra. E essa chamada de Deus, ela veio acompanhada de promessas. E essas promessas, elas estão aqui no próprio versículo. Deus apareceu a Abraão e ele diz: sai da tua terra. Sai da tua terra. No texto original, esse sai aqui, ele está exatamente como está na nossa Bíblia em português. A tradução, ela veio quase que literal. Aqui está na forma, o verbo está conjugado de forma imperativa. É uma ordem de Deus: sai. Deus está dando uma ordem para ele. Deus não está colocando condições. Olha, se você sair, não. Deus está dizendo: sai. É uma ordem. Sai. Sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus começa a prometer e fazer promessas a Abraão, dizendo, em primeiro lugar, a primeira grande bênção, que ele seria uma grande nação. Em segundo lugar, que ele seria abençoado. E em terceiro lugar, que ele seria grande. Essas 4 bênçãos descritas aqui, elas até chegam a contrariar o que está aqui no capítulo de número 11.
Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Capítulo 11 de Gênesis. Qual era a intenção com a Torre de Babel? No versículo de número 4. Olha a intenção dos edificadores da Torre de Babel. Disseram eles, versículo 4 do capítulo 11: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome. Eles queriam que o nome deles fosse engrandecidos. Aqui, a intenção, o propósito maior era que tornassem célebres o nome deles. Mas vejam o que Deus faz com Abraão. Abraão, se tu obedecer, porque, gente, fé, eu vou demonstrar isso a vocês. Fé e obediência são inseparáveis. Não existe fé sem obediência. É impossível alguém dizer que tem fé e é desobediente. Ele não tem fé, ele tem qualquer outra coisa, menos fé. Fé e obediência caminham juntas. Aí o que Deus diz para Abraão? Deus diz para Abraão que uma das bênçãos é que ele vai engrandecer o nome de Abraão. Ao passo que em Gênesis 11, os homens querem se auto-engrandecer. Eles querem tornar célebre o nome deles. Deus para Abraão está dizendo o seguinte: sai da tua terra que eu vou engrandecer o teu nome. Você não precisa fazer como em Gênesis 11 fizeram. Você não precisa de mecanismos humanos. Você não precisa da soberba do homem. Você não precisa da jactância humana. Eu vou te engrandecer. A promessa de Deus: é eu que vou te engrandecer. Assim nós tiramos daqui uma grande lição para as nossas vidas. O mais importante é o que Deus faz e quer fazer na nossa vida, e a proposta dele para nós, do que a nossa própria proposta. Quando a nossa proposta é colocada numa mesa com Deus, Deus olha e diz assim: a minha proposta ela é superior, a minha proposta é melhor, a minha proposta é engrandecer o teu nome, não que você engrandeça o seu próprio nome. Veja, qual é a motivação dos habitantes de Gênesis 11? Se não é o próprio engrandecimento, o auto-engrandecimento. Enquanto que em Gênesis 12 a proposta de Deus: é eu quem vou te engrandecer, é eu quem vou te fazer uma grande nação, sou eu quem vou te abençoar. A grande diferença está em que Deus aqui faz a proposta a Abraão a partir da obediência do patriarca, e ele fez toda essa rota. Ele sai de Ur dos Caldeus e ele vai até passa por Canaã, fica 10 anos em Canaã, conforme viu. A gente vai lendo o texto, você percebe que ele fica 10 anos na região de Canaã. Depois ele desce para o Egito, cometendo algumas falhas, né? Abraão cometeu algumas falhas, teve falhas de caráter. A gente vai ver isso. Mas o que é mais importante é a gente compreender como que Deus ele escolheu Abraão. Por que Deus escolheu exatamente Abraão? Em primeiro lugar, porque Deus é soberano. Deus é soberano, ele escolhe aquilo que a gente já virou até um jargão, né? Deus escolhe quem ele quer, de fato, ele escolhe quem ele quer. Mas quando você lê Gênesis 10, você verifica, constata que Abraão é da descendência de Sete. Noé teve 3 filhos, né? Os 3 filhos de Noé formaram todo o mundo da época dos dias, o mundo antigo, também hoje, né? Mas nos tempos de Abraão já havia toda uma civilização europeia, africana e oriental. Esses povos, eles são descendentes diretos de Noé. Jafé é o pai de todos os europeus,
Sem é o pai de todos os orientais e Cã, o pai de todos os africanos. Abraão, ele... Pode entrar. O patriarca Abraão, ele é da descendência que a Bíblia chama de descendência justa de Sete. Pai Senhor. E vejam que Deus, ele já havia abençoado a Sete. Deus já havia feito uma promessa de que ele habitaria nas tendas de Sete. Sete, filho de Noé. E Abraão, ele é descendente de Sete. E observe que Deus escolheu conforme o que ele já havia designado. Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus e o leva até a terra de Canaã. Agora observe que o texto diz que Abraão saiu sem saber qual era o seu destino. Ele não sabia. Deus só disse para ele: sai e vai, pega a mochila, pega a tua trouxa e vai. Mas Deus não disse assim: olha, você vai passar por aqui, e você vai chegar em tal lugar. Deus não disse isso. Deus mandou ele sair. E ele saiu. Isso é o que nós chamamos de fé. A fé, Hebreus 11, né? É o firme fundamento das coisas que não se vê. E a convicção, a certeza daquele que se espera. Então, a Bíblia chama Abraão, diz que por isso ele foi justificado pela fé. E ele é o pai da fé. E a partir de Abraão, nós temos as 3 religiões monoteístas do mundo. Primeira delas, judaísmo. Segunda delas, cristianismo. E a terceira, o Islã. Essas 3 religiões têm como pai Abraão. Veja, quando Deus diz: de ti farei uma grande nação. Quando Deus diz para Abraão: de ti abençoarei todas as famílias da terra. Aqui nessa promessa está implícito que em Abraão, ou seja, a partir da sua descendência, todas as famílias da terra seriam. Aqui é uma promessa que envolve exatamente a descendência direta de Abraão, que passou pelos seus descendentes diretos, né? Isaac, Jacó, os 10 filhos, Judá, Davi, Jesus, até o milênio. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela envolve séculos, milênios, e ela vai ter o seu cumprimento na totalidade exatamente lá no milênio. Mas o que nos chama a atenção é o fato de Abraão ter saído da sua terra para uma terra que ele não sabia onde era, que Deus não deu para ele um mapa. Deus não deu um GPS para ele. Deus não mandou um localizador: olha, está aí o localizador. Não, sai. E ele saiu. Obediência. É por isso que eu disse a vocês, repito, fé está diretamente relacionada à obediência. Fé e obediência caminham juntas. A gente vai ver na vida de Abraão isso, na vida de Isaac isso, na vida do próprio Jesus isso. Fé e obediência andam juntas. Não tem como separar uma da outra. Abraão chegou em Canaã e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Um altar. Era comum nos tempos de Abraão altares. Essa prática cultural, ela já existia nos tempos de Abraão, edificar altares. Segundo historiadores, Ur dos Caldeus era um centro cultural religioso, e que em Ur dos Caldeus haviam muitas divindades, muitos deuses já eram cultuados nos tempos de Abraão. Olha só como que Abraão deve de fato ser reconhecidamente o pai da fé. Quando ele chega em Canaã, a primeira coisa que ele faz é um altar, só que agora é um altar ao Deus vivo que apareceu a ele.
ao Deus único e fiel e verdadeiro. Aí nós temos Abraão cometendo o seu primeiro deslize, que foi, alguns dizem o seguinte, que Abraão não mentiu, mas a gente pode pensar, analisar aqui a circunstância. Quando ele desce para o Egito, ele desceu para o Egito por quê? Porque houve fome em Canaã, não é isso que diz o texto? Houve fome e ele desceu. Ele sentiu-se pressionado pelas circunstâncias, saiu de Canaã e desceu para o Egito. O Deus que trouxe ele de Ur dos Caldeus e o conservou com vida por 10 anos em Canaã, não era o mesmo Jeová Jireh que haveria de prover na vida dele? Era. Mas aqui a gente percebe como o homem, não importa o seu grau de relacionamento com Deus, pode tropeçar, pode vacilar, pode sair fora do projeto e dos planos de Deus. Desceu para o Egito por causa da fome. Isso me faz lembrar o livro de Ruth. Elimelec, ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e tinha uma esposa, Noemi. Vocês lembram da história, né? Houve fome em Belém, faltou pão, houve fome, e aquela família resolveu sair de Belém para uma terra estrangeira, para Moabe. Lá morreu o Elimelec. A palavra Elimelec, Eli, Deus, Melech, rei. Deus é meu rei. Parece que era só no nome, porque na atitude, na vida, na prática, Deus não era rei deles. Porque em nenhum momento vocês percebem eles consultando qual é a vontade do Senhor para a vida deles. Saíram. Não, vamos. E eles foram. Lá morreu o pai da família, morreu o menino, Malom, morreu o Quilion. E ela, a Noemi, no texto, ela chega inclusive a acusar Deus de toda aquela situação que ela estava vivendo. Saíram da terra do pão, foram para uma terra estrangeira e lá passaram por maus bocados, porque não consultaram a vontade de Deus para as suas vidas. O que foi com Abraão? Chegando lá no Egito, o rei do Egito se engraçou da Sara, porque ela era linda. Olha o nome dela, Sarai. Sarai, em hebraico, minha princesa. Linda, linda, linda. Sarai era linda. Aí ele foi dizer o quê? Que era irmã dele. Bom, nós sabemos que Sara e Abraão, eles são parentes, eles eram primos. Mas vejam, alguém quer tentar aqui limpar a barra de Abraão, fazer a defesa dele advogando contra ele, que ele fez, não existe meia verdade ou meia mentira, irmãos. Para mim ou é mentira ou não é, ou é verdade ou não é. Ele mentiu, porque qual era a intenção dele? Se eu falar que ela é minha mulher, ele vai me matar e vai ficar com a minha mulher. Se eu falar que ela é minha irmã, entendeu? Colocou a vida da família dele em risco. Nessa falha de caráter então. Bom, nós temos Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. O próprio texto de Hebreus, escrito aos Hebreus, vai falar da fé de Abraão e vai dizer que ele partiu sem saber para onde ia. Partiu sem saber para onde ia. Vamos pensar nisso aqui um pouquinho. Partiu sem saber para onde ir. Primeiro, Deus falou com ele. Ele tinha convicção que era Deus. Agora, a resposta de Abraão: iríamos nós capazes também de um ato, de uma façanha dessas? Seríamos nós teríamos essa fé nesse nível? Alguém diz assim: pastor, Deus chamou Abraão porque ele tinha essa
essa estrutura. E de fato, Deus, Ele olha para a estrutura de cada um, e conforme diz Paulo, as nossas provações são conforme a nossa estrutura. Mas o que me chama a atenção aqui é essa fé de Abraão. E não é uma fé cega, tá bom? Não é uma fé cega. É uma fé obediente. É uma fé que acredita que aquele que deu a ordem, ele sabe o que ele está fazendo. Aquele que mandou, ele vai suprir as necessidades. Fé obediente. É uma fé no Deus que pode todas as coisas. Aí, fé e obediência, elas são inseparáveis. Bom, nós temos o relato no livro de Gênesis do encontro de Abraão com Melquisedeque. Vocês sabem que Abraão, ele volta, né, para Canaã, ele prospera. Ele prospera bastante ao ponto de Gênesis capítulo de número 14 nos revelar que ele e seu sobrinho enriqueceram tanto que não havia mais pastagens para o seu gado. E aí começou um conflito familiar. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele levou o sobrinho dele, ele levou o Ló. E aí o gado de um e de outro cresceu muito. Os pastores de um e de outro começaram a entrar em atrito por conta do pasto. Olha só a generosidade de Abraão. Sendo ele tio, sendo ele mais velho, sendo ele patriarca, ele poderia muito bem chegar assim e Ló falar assim: Ló, é o seguinte, você vai para cá e eu vou ficar aqui, você vai para cá e eu vou para lá. Ele chega e diz assim: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se tu for para o sul, eu vou para o norte. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Se tu for, faz o caminho, a tua rota, que eu vou no sentido contrário. Deu a ele a prerrogativa de escolher quais os melhores campos ele queria escolher. A Bíblia diz que Ló, levantando os olhos, viu o quê? Campinas verdejantes. Aí o olhinho dele igual tio Patinhas. Clim, 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 clim. Viu os pastos verdejantes. Campinas do Jordão. Exatamente a região de Sodoma e de Gomorra. Ele partiu para lá. Campos verdejantes. Partiu para lá. Com a sua família, com o seu gado. E lá vocês sabem o desfecho da história. Ele teve um grande problema porque houve uma grande guerra. Ele foi sequestrado. Abraão teve que juntar 300 homens e foi na luta, na guerra, libertar seu sobrinho. Libertou seu sobrinho, venceu aquela guerra. E aí ele pega todo o despojo daquela guerra, porque se apresentou na vida de Abraão um personagem que é misterioso. Se apresentou Melquisedeque. Melquisedeque é um ser que você olha para o texto bíblico assim, você não sabe se ele é um anjo, se é uma teofania. É um ser misterioso. Diz o texto sagrado que ele não tem genealogia, não tem pais, né? Ninguém conhecia seus filhos, mas a Bíblia diz que ele era o quê? Rei de Salém. E Salém, queridos, Salém era uma região ao lado anexa, próxima a Jerusalém, ali em Canaã. Melquisedeque, ele se apresenta a Abraão. Abraão reconhece a autoridade sacerdotal de Melquisedeque. E então, o que Abraão faz? Diz o texto que ele dá o dízimo de todo o despojo a Melquisedeque. O significado de Melquisedeque, vocês sabem o significado de Melquisedeque? Melech, a palavra Melech, rei, e nós temos ainda a expressão Sedek, que é justiça, né? Portanto, Melquisedeque significa rei de justiça. E o texto diz que ele era rei de Salém.
Salém vem da expressão hebraica, da palavra hebraica, né? Que tem os três radicais que formam a palavra Jerusalém, que de onde também vem a expressão, também tem o radical da palavra Shalom, rei de paz e rei de justiça. Abraão, então, Melquisedeque se encontram, e aqui nós temos uma tipologia das mais profundas sobre Jesus. Tá? O estudo da tipologia, gente. Quando você estuda tipologia, você tem um tipo e você tem um antítipo. Tá bom? Você tem um antítipo. O tipo, ele acontece no Antigo Testamento. O antítipo acontece no Novo Testamento. O tipo é o que nós chamamos de sombra, lá em Hebreus capítulo 10. O antítipo é a realidade. Veja que nessa manifestação de Melquisedeque, nós temos uma grande e profunda tipologia de Jesus. Melquisedeque, no caso aqui, é o tipo do antítipo que é Cristo, Jesus. Melquisedeque é o tipo, Cristo é o antítipo. Isso aqui, gente, acontece com muita frequência no Antigo Testamento. Eu poderia dizer a vocês muitos outros tipos de Jesus. Por exemplo, Arão é um tipo de Jesus. Arão, sumo sacerdote, santidade, né, intercessão, sacerdócio, fala do sacerdócio de Cristo. Salomão em alguns aspectos também é um tipo de Cristo. E José, nós vamos ver daqui a pouquinho, José é tido pela hermenêutica como o tipo mais perfeito de Jesus. É José. José tem uma tipologia muito forte de Jesus. O tabernáculo, que vocês vão estudar no livro de Êxodo, o tabernáculo é um grande tipo de Jesus. Que você, ao analisar esses personagens, eventos e acontecimentos no Antigo Testamento, apontam para uma realidade no Novo Testamento. É por isso que o tipo nós chamamos de sombra. É a sombra daquilo que é a realidade. Olha só, aqui vocês estão vendo a minha sombra e aqui estou eu. A sombra não sou eu. A sombra é apenas aquilo que eu estou projetando, mas não é a realidade. A realidade sou eu. Vejam que o tipo no Antigo Testamento era a sombra de Cristo. Aí nós temos Melquisedeque como tipo de Cristo, a sombra de Cristo. Vejam, quando a gente lê Hebreus capítulo de número 7, que lá você tem o escritor aos Hebreus falando que o sacerdócio de Jesus não é da ordem de Arão, mas é da ordem de Melquisedeque. Gente, isso aqui é profundo, porque nos faz pensar que Abraão teve um encontro com Cristo no Antigo Testamento. E Jesus disse isso. Lá em João capítulo 8, quando Jesus está debatendo com os fariseus, Jesus disse assim, João capítulo 8: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Aí os escribas, os sacerdotes disseram assim: mas como? Tu não tem nem 50 anos e Abraão viu os teus dias? Aí ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele disse isso, antes que Abraão existisse, eu sou, eles fizeram o quê? Pegaram em pedras. Por quê? Porque Jesus usou a expressão lá de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. O eu sou. Essa é uma expressão que é aplicada única e exclusivamente a Yahvé, a Jeová, o nome de Deus. Para eles era blasfêmia. Para eles era blasfêmia. Lá em Êxodo, Êxodo 3 e 14, nós temos a expressão: eu sou o
que sou. Moisés perguntou assim para Deus: em nome de que Deus eu vou ao Egito? Aí Deus falou assim para ele: ó, Yehier, Asher e Elier. Com essas palavras em hebraico. Traduzido é: eu sou o que sou. Ocorre que o nome de Deus é assim. Esse é o nome de Deus. É o que nós chamamos de tetragrama. Tetra, 4, ou seja, as 4 letras sagradas do nome de Deus. Transliterado, isso aqui é Yud, Ri, Vav, Ri. Esse é o nome de Deus. Esse nome de Deus aqui, ele vem de Êxodo 13:14. Eu sou o que sou. O nome de Deus não é El Elyon. El Elyon é título, Deus Altíssimo. O nome de Deus não é Jiré. Jiré é título, é o Deus provedor. Lá no Salmo 23, né? Adonai Elohim, Adonai Roi Essa, o Senhor é meu pastor. Adonai Roi, o Senhor é meu pastor, não é o nome de Deus. Quando você chama Deus de El Shaddai, El Shaddai não é o nome de Deus. Elohim não é o nome de Deus. Adonai também não é o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é esse aqui. Esse é o nome de Deus. E como é que se pronuncia o nome de Deus? Os judeus não sabem, porque houve uma proibição. Lembra? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí os judeus passaram a não pronunciar o nome do Senhor, o nome de Deus mesmo, o nome dele. E essa pronúncia, ela acabou se perdendo ao longo dos anos, das eras, das épocas. Os judeus, quando eles estão lendo o texto sagrado, eles não pronunciam o nome sagrado de Deus, eles não citam. Quando o judeu está lendo o texto do Antigo Testamento, que chega o nome de Deus, eles se substituem por Hashem. Hashem significa o nome. Eles substituem por Adonai, ou eles substituem por Elohim, que é Deus, mas o nome dele mesmo eles não pronunciam. Quando na Bíblia, né, Jeová, na nacional, fala Senhor. Qual é a relação de Jeová para Senhor? Veja, vou responder a tua questão com o que está aqui no quadro. O nome de Deus é esse aqui. E eu disse que o nome de Deus é impronunciável pelos judeus. E por essa razão não se sabe exatamente como que se pronuncia corretamente o nome de Deus. Aí veio o que nós chamamos de transliteração para a gente poder pronunciar o nome de Deus. Alguns chamam de Javé, outros chamam de Jeová, outros chamam de Iavé, porque não se sabe corretamente como se pronuncia o nome, qual é a pronúncia correta do nome. Estão entendendo? Não se sabe como se pronuncia corretamente, mas esse aqui é o nome de Deus. Bom, quando eu me refiro a Deus como Senhor, e o judeu faz isso, para não pronunciar o nome impronunciável de Deus. Para não pronunciar o nome impronunciável de Deus, eles chamam Deus de quê? Adon, que traduzido na nossa língua é o quê? Senhor. Adonai é Senhor. Elohim é Deus. Entenderam? Como se fosse adjetivo. Sabe? Aí Deus, através, talvez, alguns vão dizer de uma teofania, né? Se manifesta a Abraão na pessoa, na figura de Melquisedeque. Melquisedeque se apresenta a Abraão. E é o que é interessante, gente, é que Melquisedeque abençoou ele. Não foi assim? Ele entregou o dízimo a Melquisedeque, ou seja, ele reconheceu a autoridade dele, ele reconheceu quem ele é. Agora, o que é mais interessante, aqui em Gênesis 14, Melquisedeque trouxe pão
e vinho para ele. Isso nos faz lembrar de alguma coisa no Novo Testamento? Sim. O corpo de Cristo, a Santa Ceia. Não é interessante? É muito interessante. A palavra dízimo, masé, aparece pela primeira vez aqui, nesse contexto. Tá bom? A relação do dízimo com os judeus é uma relação muito profunda. Vocês vão ver que ao longo do Antigo Testamento esse é um assunto, é uma doutrina que os judeus não discutem, não questionam. Vejam por que o povo judeu é um dos povos mais prósperos da terra. Já viram assim um judeu mendigo, miserável? Os maiores banqueiros do mundo são judeus. Os grandes ganhadores de prêmio Nobel no mundo, aliás, tem mais de 140 prêmios em Israel. Sabe quantos no Brasil tem? Quantos? Tempo. Nenhum. Israel tem mais de 140 ganhadores de prêmio Nobel. Sabe quem detém a tecnologia atual do mundo? Israel. Um país que é menor que o estado de Sergipe, mas tem o seu PIB maior do que muitas nações que são de primeiro mundo. O que faz um povo tão próximo, uma nação tão próspera, é a relação que eles têm com a questão do dízimo. Vai chegar um momento que nós vamos estudar profundamente sobre o dízimo. Porque hoje, quando eu falo em dízimo na igreja, a gente já olha logo os olhares. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, vocês têm que nós chamamos de o texto master, né, sobre o dízimo. Todo mundo fala sobre esse texto. Existem muitas pessoas que dão desculpas para não serem dizimistas. As desculpas são das mais variadas. Existem desculpa teológica. A desculpa teológica é aquela de que o dízimo ele é da lei. Nós chamamos de desculpa teológica. Aquele que dá desculpa teológica diz o seguinte: eu não dou o dízimo porque o dízimo é da lei. Desculpa teológica. A outra desculpa é a desculpa administrativa. A desculpa administrativa é aquela que diz assim: eu não dou porque não sobra. Tem esse. E aí vocês vão elencando várias desculpas que se dão em torno disso. Eu quero falar só sobre a primeira, porque está no texto aqui. A desculpa teológica. E a que mais se ouve: não dou porque é da lei. Tá bom. É da lei. Peraí. Fé, misericórdia e amor também é da lei. Se eu usar esse argumento, eu não dou o dízimo porque o dízimo é da lei. Então peraí, eu não vou praticar amor, nem misericórdia, nem fé, porque esses três também são da lei. Como o Espírito Santo incomoda a gente para não pecar, para não se prostituir, muitas outras coisas, eu penso que se a pessoa estiver próxima e a Deus, a proximidade a Deus, mas com o Espírito Santo para o coração da gente, ela não vai se negar a dizimar, porque eu congrego um lugar que não vai dízimo, mas o Espírito Santo incomoda cada um. Então pega assim, tipo assim, todo mundo sabe que tem um povo material. Porque quando diz assim, roubar a mulher, Deus primeiro que gasta o dinheiro, não é só isso, mas a gente rouba Deus muitas vezes. Seguinte, se Deus é o conhecedor do meu coração, da minha mente,
relação de amor com Deus, de gratidão, de adoração. Tu tem, como é que eu posso falar? Tu tem prazer em ajudar a obra, porque a obra, seja prévia ou seja lá o que for, ela beneficia a igreja, não é uma pessoa. Aí tem assim, não, o fulano não, se por um acaso o fulano fizer isso, eu falo isso para todas as pessoas, não se preocupe, porque o dia do juízo, do jeito que ele está com Deus, ele vai fazer com Deus. Perfeito. Perfeito. É uma vez que a irmã está colocando aqui, é uma questão de relacionamento com Deus. Exatamente. Uma relação de adoração, de amor, de cuidado. Porque isso é um pecado, ela vai se admitir a fazer isso, a guardar para sempre dela. Vejam como esse argumento ele não se sustenta. Se eu digo que não dou o dízimo porque o dízimo é da lei, então também eu não preciso praticar a misericórdia, a justiça e o amor, porque é da lei. Está escrito lá em Mateus 23, 33. Agora, o dízimo é da lei, mas nós temos aqui em Gênesis, capítulo de número 14, o dízimo aparecendo pela primeira vez. Quando que a lei foi estabelecida? Quando foi? Não foi em Êxodo 19? Lá no Monte Sinai? Ou seja, nós temos 400 anos, pelo menos antes, alguém adorando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus por bênçãos que ele tinha recebido. Então vejam, o dízimo ele é anterior à lei, o dízimo é na lei, e o dízimo é depois da lei, porque trata-se de um ato de adoração a Deus, é um ato de adoração, tá bom? E para encerrar, tem algo que nós não podemos perder de vista. Jesus falou: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 5, 6, Mateus 6. Não é assim? Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Aí tem uma versão que diz: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque Mamon, não sei se vocês sabem, mas é a personificação do dinheiro. Mamon é um Deus. Mamon é um Deus. Vocês já viram a figura de Mamon? Alguém já viu? Depois tem a curiosidade de ver a figura de Mamon. Bote lá, pesquise na internet, quero ver Mamon, mas eu vou descrever para vocês. Mamon é a figura de um velho barbudo, maltrapilho, todo rasgado, descalço, com as unhas grandes, camisas rasgadas, todo sujo, todo desdentado, dentes podres, sabe? Cabelo aí, jogado às traças. Mas o quadro dele é pintado na antiguidade dessa forma, com um saco de dinheiro nas costas, assim. Tem gente demais desse jeito. Mamon. Por isso que Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O que Paulo vai dizer a seu filho Timóteo no capítulo 6, na segunda carta? Que a raiz de todos os males não é o dinheiro, É o amor. é o amor ao dinheiro. Exatamente. O dinheiro pode ser convertido em um altar de adoração a Deus. Depende do destino que nós damos a ele. Por causa do amor ao dinheiro, pessoas matam pai por causa da herança, né? Mata a esposa por causa do seguro, não sei o quê. Por causa do amor ao dinheiro, se assalta, se rouba. Por causa do amor ao dinheiro, há intrigas. Por causa do amor ao dinheiro, famílias se destroem. Por causa do amor ao dinheiro, irmãos não se falam. Eu trabalho com algumas ações civis, e aí a gente percebe, sabe, irmãos que cresceram juntos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, aí quando falece, sabe, se degladiando por causa de coisas materiais. Amor ao dinheiro. O dízimo
e oferta, portanto, é um mecanismo de Deus para tirar do nosso coração mamão. Quando você dizima, quando você oferta, você está tirando um mamão do seu coração. Vocês lembram que os apóstolos, lá na igreja primitiva, quando os irmãos vendiam suas propriedades, né, para dividir e ajudar os mais necessitados, eles pegavam o dinheiro da venda e eles chegavam e jogavam onde? Está escrito, irmãos, aos pés dos apóstolos. Por que é aos pés e não nas mãos? Porque nos pés o dinheiro é para ser dominado e não o contrário, o dinheiro me dominar. Por essa razão, Abraão, rico, como a Bíblia diz que ele era, no capítulo 13, rico, ele tinha gado, ouro e prata, diz a Bíblia. E depois do despojo de toda aquela guerra, ele chega e entrega 10% a alguém que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto. Mas ele disse: opa, aqui tem um negócio diferente. Abraão entregou o dízimo a Deus, entregou o dízimo a Cristo, a Melquisedeque. Certo, meus queridos? Essa é a história de Melquisedeque. Vamos para frente. Abraão, Sara e Agar. Aqui começa mais um capítulo da história de Abraão que nós precisamos aprender e trazer para as nossas vidas. Aqui tem bastante espaço, senão pergunto vocês que estão por aqui, podem. A pessoa que organizou aqui, ela deixou muito espaço aqui. Vocês podem puxar para cá para os colegas. Pessoal, nesse capítulo aqui do livro de vocês, está na página 39, Abraão, Sara e Agar. Veja, Abraão já está com 90 anos de idade. 90 anos de idade. Quantos anos se passaram da promessa que a gente leu aqui em Gênesis 12? De 75 para 90? Quantos anos? 15 anos se passaram. 15 anos se passaram. Sara não engravida, era estéril. Aliás, vocês já prestaram atenção que as 3 matriarcas de Israel eram estéreis? Sim. Tem um estéril. Sara estéril, Rebeca estéril e a irmã Raquel estéril. As três matriarcas. Mas Deus abriu a madre das 3. Veja, Abraão tinha 90 anos. Já tinha se passado 15 anos desde a promessa. Ele tinha 75 quando Deus chamou. Deus fez a promessa: ó, tu vai ser pai de muitas nações. Passaram-se 15 anos. Abraão deu ouvidos à sua mulher Sara. Até então Sarai, né? Sarai chamou Abraão e disse o seguinte, mais ou menos assim, eu vou parafrasear para vocês: vamos dar uma ajudinha a Deus? Já passaram-se 15, 16 anos da promessa e a promessa não se cumpre. Vamos aqui fazer com que essa promessa se cumpra. Olha, tá aí a egípcia, ela é bonita, é nova, eu já sou velha, já não tenho mais condições de gerar. Faz o seguinte, conhece ela, coabita com ela, ela é nossa concubina, né? A lei do concubinato, gente, ela era plenamente aceitável nos tempos de Abraão, tá bom? Vocês vão ter, por exemplo, Abraão, ele tinha como esposa Sarai, mas ele tinha Agar, a egípcia, como concubina, e a Quetura. Quetura, depois de Sara morreu, ele casa-se com Quetura, mas Quetura era a concubina dele. Vejam que a lei do concubinato era algo presente ali na vida das pessoas daquele período, era plenamente aceitável. Mas vejam que isso vai se afunilando
até se normatizar na lei de Moisés. E no Novo Testamento, né, nós chegamos a total, plena eliminação do concubinato entre os de Israel, e especialmente na vida da igreja. Mas apenas a título de conhecimento. Veja, Abraão então resolve ouvir o conselho de Sarai. E ele coabita com Agar e eles têm um filho. Bom, o homem fazendo o quê? Procurando antecipar o plano de Deus. Procurando antecipar o plano de Deus. Deus tem uma linha do tempo traçada para todos os homens, para a humanidade. Deus tem um plano traçado para cada um de nós, e Deus, para Abraão, tinha um plano estabelecido. Ocorre que eles, aqui, um vacilo na fé. Até o pai da fé vacilou na fé. Não soube esperar o cumprimento da promessa de Deus. E aí eles fizeram o quê? Tentaram antecipar o plano de Deus. Nasceu quem? Ismael. E aí, pessoal, vieram o quê? As consequências de se tentar antecipar os planos de Deus para as nossas vidas. Tem consequências, e as consequências são drásticas. As consequências, elas são dolorosas. As consequências, às vezes, elas são até eternas, dependendo de cada situação. Vejam as consequências. Muita tribulação em casa. Começou-se a ter hostilidade entre Agar e Sara. Começou a confusão, briga, discussão, né, dentro da casa de Abraão. Hostilidade depois do nascimento de Isaac entre Ismael e Isaac. O que resultou até hoje no conflito existente entre árabes e judeus, entre muçulmanos e judeus, porque os árabes, eles são descendentes de 12 filhos de Ismael. Ismael teve 12 filhos, 12 príncipes, a Bíblia diz isso. Ismael teve 12 príncipes, e esses 12 príncipes, eles geraram 12 grandes nações. Não foi isso que Deus disse para Abraão: olha, vai ser pai de muitas nações. Só que Deus havia planejado para Abraão, né, apenas era a vontade diretiva de Deus, era Isaac, então somente Isaac. Ismael é um acidente na vida, nos planos. Obviamente que na sua presciência, Deus já tinha visto que Abraão iria vacilar na fé. Mas isso é para demonstrar a nós que, se tentarmos antecipar o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, tem consequências. As consequências são dolorosas e geram problemas para a posteridade. Tanto é que estão aí os judeus e os árabes brigando. São primos, são irmãos, né? Eles têm o mesmo sangue, vêm do mesmo tronco genealógico. Eles são descendentes, ambos os povos, árabes e judeus de Abraão, mas vivem em contínua guerra, vivem em contínuo conflito, perene discussão. Tudo por conta de quem? Vacilo de Abraão. O pai da fé não soube esperar na fé. Até mesmo os grandes heróis tropeçam. Gente, sabe o que eu acho, o que eu vejo aqui? Como a Bíblia, ela não joga para debaixo do tapete os pecados dos seus heróis. Se a Bíblia fosse um livro forjado, manipulado, sabe o que acontecia? Os pecados dos nossos heróis seriam o quê? Escondidos, maquiados, deixava lá só os atos heróicos. Pode entrar, querido, pode entrar. Se a Bíblia não fosse um livro inspirado por Deus, né, o pecado de Davi teria sido ocultado, a mentira de Abraão,
o vacilo de Abraão aqui, né? O que fez Jacó. Mas a Bíblia é um livro que não se preocupa em esconder os fracassos dos seus heróis, até para deixar como exemplo a todos nós. E o pior de tudo, por 13 anos, Abrão não ouviu o quê? Por causa dessa tomada de decisão, de antecipar o plano de Deus, de ajudar a Deus, tivemos sérias consequências na vida de Abraão. Eu costumo sempre fazer uma aplicação, irmãos. Eu digo a vocês, muito cuidado, não queira sair do centro da vontade de Deus. Fique no centro da vontade de Deus, ainda que esteja doendo, ainda que à vista você não esteja vendo em primeiro plano, né, a porta aberta ali, a solução, ainda que você não esteja vendo ali a saída, ainda que você não esteja vendo a possibilidade, mas fique no centro da vontade de Deus. Não faça como Noemi, Elimelec, que saíram da terra do pão e lá perdeu a família inteira, depois voltou amargurada, arrasada, inclusive acusando Deus, dizendo: Deus me fez amarga. Deus. O nome dela, Noemi, né, é ditosa, alegre, feliz, significa. Aí ela disse: não me chamem de Noemi, me chamem de amarga, me chamem de Mara, porque Deus me fez assim. Não foi Deus, foram as suas tomadas de decisões, as suas escolhas. Gente, fiquem no centro da vontade de Deus. Esperem. Aprendamos com o erro de Abraão a esperar. Aprendamos a não tentar dar uma mãozinha. Deus não precisa da nossa ajudinha. Deus só precisa da nossa fé e obediência. É tudo que Ele precisa. Você não precisa mover uma peçazinha aqui, outra ali, para ver os planos de Deus cumprirem na sua vida. Não precisa. Eles vão se cumprir. Porque quem prometeu é Deus. Amém? Pastor, oi. Você falou que deu 15 anos, né? Para Ismael nascer. E depois dos 15 mais 13 para ouvir a voz de Deus, então nasceu o filho de Sara. Veja bem. Depois que Ismael nasceu, no capítulo de número 17, versículo 1, abre aí o livro de vocês, 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Aqui a tradução é El Shaddai. Por que Deus disse isso? Anda na minha presença, Abraão. Que não é um puxão de orelha, é ou não é? Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Então veja, Deus chamou ele tinha 75 anos. Passaram-se 15 anos, ele estava com já 90 anos e nada da promessa se cumprir. O que ele faz? Tenta ajudar a Deus. Depois do capítulo de número 15, nós temos o capítulo 16, em que nasce Ismael, tem um conflito lá. No capítulo 17 é que Deus volta a falar com ele, como eu mostrei para vocês aqui no versículo 1. Esse período nós contabilizamos aproximadamente 13 anos entre o nascimento de Ismael e quando Deus volta a falar com ele. Entendeu? É nesse período de tempo aí que Deus não diz uma vírgula com Abraão. E quando Deus volta a falar com ele, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença, Abraão, ser perfeito. E aqui no capítulo 17 acontece uma aliança extraordinária com Abraão. Bom? Cuidado.
Bom, gente, vamos ficar no centro da vontade de Deus. Aí nós temos o que? A circuncisão. Bom, no capítulo de número 17, nós temos a circuncisão, mas eu queria ver com vocês ainda a troca do nome, né? De Abraão. De Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Veja, no capítulo de número 17, nós temos a circuncisão, esse ritual que foi instituído para o povo hebreu, um sinal entre Deus e os judeus, né? E nós temos esta aliança estabelecida. A circuncisão, os irmãos sabem que era quando se cortava ali o prepúcio, né, do órgão genital do homem. Uma aliança estabelecida entre Deus e o povo hebreu e os judeus. E isso começou com Abraão. Abraão, ele foi circuncidado, já velho, Isaac com 8 dias de nascido e Ismael com 13 anos de idade. Mas o que eu quero mostrar para vocês ainda aqui é porque que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? E por que Deus mudou o nome de Sarai para Sara? Primeiro, por que Deus mudou o nome de Sarai para Sara? Bom, Sarai significa minha princesa. Era Abraão se referindo a ela. Você é minha princesa. Deus muda de minha princesa para princesa, porque Deus estava prometendo nisso, dizendo: agora ela não será apenas a tua princesa, mas ela será a princesa, a mãe de nações. Que Abraão dizia, ela é minha. Aí Deus diz, não é só tu agora ela é de todos. E Deus muda o nome de Abrão, que significa pai exaltado, né, para Avraham, pai de muitas nações. A pergunta, e o livro responde muito bem, por que Deus mudou o nome dele? Porque houve um ato de arrependimento de Abraão. Olha só, quando Deus disse para Abraão, ser perfeito, anda na minha presença, o que ele fez? Ele adorou, ele prostrou-se naquela manifestação de Deus. E Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança foi unilateral. Nos tempos de Abraão havia um tipo de contrato civil que os comerciantes faziam. Quando alguém, por exemplo, ia vender qualquer coisa, eles faziam um contrato. E esse contrato não era escrito como nós temos hoje. O tipo de contrato que eles faziam era mais ou menos assim. Por exemplo, qual é o nome do irmão? Irmão Mendes. Eu e irmão Mendes, nós vamos celebrar um contrato aqui de compra e venda. Para garantir que o contrato seja cumprido, nós vamos pegar aqui um novilho, vamos partir no meio, esse novilho, vamos abrir as duas partes, eu e o irmão Mendes, e aí eu vou pegar na mão do irmão Mendes, e nós vamos passar no meio das duas bandas. Quando os dois passavam, o contrato estava assinado. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: aquele que descumprir o contrato será também partido ao meio. Aí o que Deus fez com Abraão? Abraão, vamos fazer um contrato nós dois. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um pacto. Vamos fazer uma aliança. Pegue o novilho. Ele pegou o novilho, pá, partiu ao meio. Pega os pombos aí, pá, partiu ao meio. Pega um cabrito, ele, pá, partiu aos meios e colocou as bandas lá. Aí Deus disse para ele: fica aí, espere que daqui a pouco eu vou chegar para nós celebrar e assinar o contrato. Aí o Abraãozão está lá desde manhãzinha cedo até o pôr do sol, e nada da outra parte chegar, de Deus chegar para assinar o contrato. Começa a cochilar, descem as aves de rapina, lembra disso? As aves de rapina descem, aí Abraão
É o culto de Abraão. Isso acontece também na igreja. Tu está aqui no culto na igreja e de repente está lembrando da conta de energia, é as aves de rapina. Lembra da conta que tem que pagar, lembra do problema em casa, do marido atribulado, da esposa atribulada, não sei o que. Irmãos, isso tudo é as aves de rapina que na hora do culto quer te tirar da presença. Aí a Bíblia diz que Abraão está cochilando aqui, ó. Aí vem as aves de rapina, ele se levanta e tal. Aí ele dorme um pouquinho. Quando ele cochilou, a Bíblia diz que Deus desceu em forma de tocha de fogo e passou sozinho no meio dos animais. Quando Abraão abriu os olhos, Deus já tinha passado sozinho. Por que Deus passou sozinho? Por quê? Por que vocês acham que Deus passou sozinho? Não deu oportunidade para Abraão passar também. E o contrato é dos dois. Porque senão ele tinha que partir Abraão. Porque com certeza ele ia quebrar o pacto. Por isso. Porque a aliança que Deus fez foi unilateral. Isso significa dizer que Deus estava dizendo a Abraão: se tu passar comigo no meio desses animais, você vai quebrar, vai descumprir o pacto, eu vou te partir no meio. E tem mais, eu estou te garantindo, por mim e por você, que eu vou cumprir as promessas. Sabe que Deus estava dizendo mais? Olha a ousadia. Deus estava dizendo mais, que se as promessas que ele havia feito a Abraão não se cumprissem, ele mesmo seria partido ao meio. Olha só, Deus fazendo um negócio desse. Como é que pode? Assim é a obra de Cristo na cruz do Calvário. A aliança foi unilateral. Nós não somos salvos por obras. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É unilateral, é dom de Deus. A salvação é uma obra de Deus. Veio de cima. É de Cristo para nós, é Deus para nós. Veja que ali Deus faz essa aliança unilateral com Abraão. E Deus diz: a partir de agora você não vai se chamar mais Abraão, você vai se chamar Avraham, pai de muitas nações. Ali Deus teve mais uma experiência pessoal com Abraão. Vamos para frente. Em Gênesis capítulo 18, pessoal, nós temos agora a aparição de 3 anjos. Lembram? Gênesis capítulo 18. 3 anjos apareceram a Abraão. Eu falei agora há pouco a vocês que Ló escolheu as campinas de onde? As campinas do Jordão. As campinas do Jordão eram exatamente essas aqui, ó. Nessas campinas do Jordão haviam 5 cidades principais: Sodoma, Gomorra, Adamá, Zeboim e Zoar. Essas 5 cidades. Quando nós falamos na destruição de Sodoma e Gomorra, nós só nos referimos a Sodoma e Gomorra, achando que havia apenas essas 2 cidades, mas não. Isso é confirmado, inclusive, lá na Epístola de Judas. Quem deu uma breve de vocês? Epístola de Judas. Judas. Esse Judas aqui não é o traidor, né? Vocês sabem. Traidor. Esse Judas aqui é o... Quem é ele? Irmão de Jesus. É o meio irmão de Jesus, né? Leia o versículo 7 para mim, por favor. Gente, vai passar a frequência aí. Aí você coloque, marque, tá bom? O seu nome vai marcar um xizinho aí. E se você não tiver, o seu nome não tiver aí escreve ao final para a gente inserir. Verso 7, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se corrompido, como aqueles que indo após outros
pena muito boa. Exatamente. Para demonstrar a vocês que naquele dia de destruição de Sodoma e Gomorra, outras cidades também foram consumidas pelo fogo e enxofre que desceu do céu. Em Gênesis 18 nós temos a aparição de 3 anjos. Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Verso 2, Gênesis 18. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Esses 3 homens eram 3 anjos que apareceram a Abraão. Ocorre que o anjo que estava no meio dos 2 anjos, é o que nós chamamos de teofania angelical. Teo, Deus, fania, manifestação. É uma manifestação de Deus no Antigo Testamento através de anjos. O que é isso, gente? É quando Deus, no Antigo Testamento, se materializa. É o que os teólogos chamam de a aparição de Cristo por teofania. Cristo aparecendo no Antigo Testamento através dessas manifestações angelicais. Isso acontece em várias situações no Antigo Testamento. A expressão o anjo do Senhor, que a gente encontra com frequência, né, no Antigo Testamento, o artigo definido o anjo do Senhor, e alguém da Revista Corrigida, ela sempre traz isso, o artigo definido e o A sempre maiúsculo, o anjo do Senhor. Todas as vezes que vocês encontrarem isso no Antigo Testamento, provavelmente é uma referência à aparição, à manifestação de Deus por meio de anjos, e especialmente Cristo no Antigo Testamento, teofania angelical. Aqui acontece mais uma situação dessas, em que aparecem 3 anjos a Abraão. Esses anjos, eles trazem a notícia mais esperada na família de Abraão, que era o quê? A notícia do nascimento de Isaac. E quando ele falou, Abraão estava com 99 anos, quando o anjo disse, olha, Sara vai conceber. Aí, ele riu por dentro, diz a Bíblia, ele riu por dentro. Quando ele sorriu, ali foi uma atitude de Abraão de, em primeiro lugar, duvidar que ele, velho, e a sua esposa também já avançada em idade, pudessem gerar filhos. Mas quando Isaac foi anunciado pelo anjo, e a Bíblia diz que Sara estava atrás da porta da tenda, ouvindo de bituca a conversa dos 3 anjos. A Sara estava só ouvindo, atrás da porta da tenda, diz o texto. A Bíblia diz que ela começou a fazer assim, e ovelha. Aí o anjo diz assim, por que Sara ristes? O nome da criança vai ser Isaac. Isaac, que significa isso. O anjo até disse assim, Sara, você riu. Ela disse, não ri. Ele disse, riu. Ela disse, não, riu, não, riu, riu, não, riu, não, riu. Ficaram nessa conversa. A NVI ainda chega a dizer que Sara mentiu dizendo que não havia sorrido. Mas o anjo disse que ela sorriu, e ela mesma sorriu. Mas ela sorriu da mesma forma que Abraão sorriu. Porque já imaginou, irmãos? Abraão com 99 anos de idade, Sara com 89. Professor, mas se nós formos observar os homens anteriores, todos tiveram filhos até com mais idade do que Abraão. Por que agora Abraão se achou velho para ter filho? Veja que até Gênesis capítulo de número 10, a expectativa de vida era 1 ano. A
expectativa de vida até o dilúvio era 1, convivendo aí 600 anos. Depois do dilúvio, a expectativa de vida ela só vai diminuindo, Nos tempos de Abraão, a expectativa de vida não passava dos 170 anos, 175 anos de idade. É por isso que, quando se chegava aos 100 anos de idade, nos tempos de Abraão, já não tinha a mesma expectativa de vida das pessoas que viviam, por exemplo, antes do dilúvio. Entendeu? Essa expectativa de vida, essa virilidade masculina, ela vai diminuindo. Até chegar em Davi, quando ele vai dizer o seguinte: olha, quem chegar nos 70, até os 70, ainda vai. Depois disso aí, é ladeira baixa. É que eu ser em fábrica. O que é isso? A expectativa de vida vai diminuindo. As condições não eram mais tão favoráveis quanto a antes do Éden. É por isso, olha, não perca de vista que em Gênesis, aí nós estamos em Gênesis 18, nós estamos aí a quase 2000 anos de distância de Gênesis 10. É muito tempo. De Adão até Abraão nós temos 2000 anos, certo? De Gênesis 10 até Gênesis de número 18, aí nós temos quase 1500 anos. É uma diferença muito grande. Eles eram velhos, ela era estéril e ainda tinha cessado o fim das mulheres de Gênesis 18. Pronto. Olha só, as condições, além da idade, ainda me fez lembrar a esterilidade. Isso pesou, né? E no caso, a virilidade de Abraão ainda estava ativa, agora de Sara já tinha cessado, como diz o texto. Certo, gente? Vejam, depois do anúncio do nascimento de Isaac, os anjos disseram o seguinte: olha, nós estamos indo ali fazer um serviço. Nós vamos executar juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e as demais cidades. Ali é que aconteceu a primeira intercessão de Abraão. Os anjos saíram, os 3, para executar juízo. Anjos aqui são executores de juízos de Deus. E a Bíblia diz que Abraão disse para Deus naquela intercessão: Senhor, e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir todo mundo como justo? E Deus disse: não, eu vou preservar por causa dos 50. Aí não tinha 50. E se tiver 45? Não tem. 30, 20, 15. E se tiver, eu não destruo Abraão, só que não tinha. Tanto é que quando os 3 varões, vai falar? Quando os 3 anjos entraram na cidade de Sodoma e Gomorra, que sentaram-se na praça, assim que diz o texto, assentaram-se na praça, Ló foi até eles, porque Ló, ele sempre aprendeu o princípio da hospitalidade, né? Ser hospitaleiro. Ele viu que aqueles homens eram diferentes, possivelmente viajantes na cabeça dele. Ele foi lá e perguntou para eles: olha, vocês não querem entrar, dormir aqui em casa e amanhã vocês seguem viagem? O que eles disseram? Não. A Bíblia diz que Ló insistiu com eles, insistiu mesmo, até que eles entraram. Quando eles entraram, que eles estão lá, veio a turba. A casa de Ló ficou envolta de muitos homens. Havia uma multidão na porta da casa de Ló e eles estavam batendo para que Ló saísse. A Bíblia diz, eu vejo a cena: Ló sai e ele sai fechando a porta assim, atrás dele. Ele saiu, fechou a porta e ficou de frente da multidão. Aí disseram assim, os caras: esses homens que entraram aí, traga eles para fora, para que abusemos dele, para que abusemos deles, né? Aí quando eu fui ler na NVI, olha só o que a NVI traduziu essa expressão, abusemos dele. Gênesis, capítulo 18, é 19 e 6. 6 e 7. Olha só, gente. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite?
traga-os para nós aqui, para fora, para que tenhamos relações com eles. A NVI traduziu dessa forma: para que tenhamos relações com eles. A cidade de Sodoma e Gomorra, aquelas outras cidades ali, todas estavam mergulhadas em toda sorte de pecaminosidade. Gente, estavam totalmente depravadas. Homossexualidade, violência, sabe? Valores invertidos, injustiça social, imoralidade, tudo que vocês imaginarem se praticava naquela cidade. Ao ponto deles desejarem os anjos, de possuírem os anjos. Diz a Bíblia que os anjos disseram: olha, nós vamos destruir isso aqui. Cai todo mundo fora, bora, arrumar a bagagem aí. Pegaram, e vendo que eles estavam demorando, não é assim que diz o texto, pegaram nas mãos de Ló, a esposa de Ló, a mulher de Ló, e as suas filhas, e também os seus maridos, e saíram. Quando eles estão saindo, né, eles puxam eles, porque parece que eles não queriam, né? Eles estavam em Sodoma, e muito mais do que isso, Sodoma estava neles. Eles, quando saem da cidade, mas a cidade não saiu deles. Eles haviam saído pelos portões de Sodoma, mas Sodoma estava grudado neles. É o que o autor do livro chamou, né? Era que antimetigela. Eles tinham conhecimento sobre as coisas espirituais, mas não tinham convertimento. Conhecia as verdades, mas não eram convertidos. E aí, Jesus, ele faz menção a esse evento, quando a mulher de Ló olha para trás, e ela olhou para trás, é o retrato do materialismo. O olhar para trás é o retrato daqueles que, em que pese estarem no meio dos salvos, mas o seu coração não está com os salvos. O coração antes está nas coisas materiais, né? Nas coisas meramente da terra. As pessoas, elas estão enraizadas aqui. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde é que está o tesouro da igreja, dos salvos? Está no céu. Por isso que o nosso coração está no céu. Agora, se o nosso tesouro estiver aqui, pode ter certeza também, o coração vai ficar aqui. E aí, os anjos destruíram aquelas cidades, todas elas foram destruídas em chamas. Não ficou nada ali, não ficou pedra sobre pedra, ruínas, cinzas. Essas cidades, elas estão aqui às margens do Mar Morto. Elas ficavam aqui às margens do Abraão. É Abraão estava onde? Abraão estava onde? Abraão ficou na tenda, lá no Carvalho de Mana. Ele permaneceu lá e os dois anjos subiram desceram, né, para executar juízo. Gente, agora o que eu acho mais gracioso, mais lindo, apesar de tudo que aconteceu, execução do juízo, mas Deus está sempre dando a oportunidade para as pessoas se arrependerem. Deus está sempre providenciando graça, escape para que as pessoas se arrependam. Eu tenho lá em casa um comentário de um rabino, o Rabino Rashi. Ele diz que de onde Abraão estava, Carvalho de Mano, até Sodoma e Gomorra, dava aproximadamente 18 quilômetros, no máximo 20 quilômetros. Aí ele diz o seguinte: que os anjos saíram e chegaram em Sodoma e Gomorra no outro dia. Por quê? Aí ele diz o seguinte, o Rabino Rashi: a misericórdia de Deus dando tempo para que se arrependessem. Ele disse que os anjos foram assim, o Rabino Rashi. Desse jeito. A misericórdia de Deus. Sabe o que é isso? Longanimidade. Deus é longânimo. Deus, ele estende a sua misericórdia
em favor do homem para que se arrependam. Deus está sempre promovendo livramento e escape. Mas o homem, de forma obstinada, depravado, recusa a graça de Deus e o juízo é iminente. Sodoma e Gomorra foi deixado como exemplo para o que vai acontecer também no período da grande tribulação. Pedro fala sobre isso. Se Deus não poupou o mundo nos tempos de Noé, e Deus também não poupou Sodoma e Gomorra, Deus também não poupará os ímpios impenitentes do período da grande tribulação. Isso aqui ficou como exemplo para o que virá ainda ao futuro da humanidade, dos ímpios. Bom, nós temos depois, gente, a partida de Agar e Ismael. Em Gênesis capítulo de número 21, nós temos um episódio lamentável em que Abraão teve que mandar embora o seu filho primogênito, Isaac, porque havia um conflito, né, entre Isaac e Ismael. Ismael, ele era birrento, ele dava bisca no Isaac, ele saía correndo, beliscava o menino. Aí a Sara disse: olha, não está dando certo, está tendo muita briga, né? Manda esse menino embora. Manda ele embora. Sabe o que Abraão fez? Ele foi orar. Na oração, Deus disse o seguinte: ouve tua mulher, rapaz. Olha só que coisa interessante. Quando o conselho é conforme o conselho de Deus, pode fazer, que dá certo. Lá no passado, o conselho de Sarai não era conforme o preceito de Deus. Por isso que deu errado. O problema não é o conselho da mulher, é o que se aconselha, entendeu? O problema não é o conselho da mulher, é o que se aconselha. Lá atrás, o conselho de Sarai foi terrível. Era para ele ter orado, ele não foi orar. Pronto, gostei. Já aqui, quando a Sara aconselha ele, e ele vai buscar a oração, na oração a confirmação, Deus diz: rapaz, ouve tua mulher, não vai dar certo. Deu uns elementos aí que quebra a cara porque não ouve a mulher. Mas ele aprendeu a missão. Aprendeu. Aí, gente, nessa fuga de Agar, eles caminharam com uma botija de água e com um pedaço de pão. E aí caminharam no deserto. Quando acabou a água e acabou o pão, a Bíblia diz que Agar deixou o menino debaixo de um arbusto, debaixo de uma árvore, não foi assim? Ela saiu caminho de um tiro de arco e flecha, cerca de 150 metros. E ela começou a chorar amargamente, tampando os ouvidos para não ouvir o choro do menino e não ouvir a morte do menino, gritando de fome, de sede. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro de quem? De Ismael. Olha só que coisa interessante, né? Por que Deus não ouviu o choro de Agar, mas ouviu o choro do menino? A resposta está onde? Na promessa. O que foi que Deus disse para Abraão? Olha, esse menino aqui, ó, ele será como um jumento selvagem. Está escrito. Será como um jumento selvagem. Falando de um aspecto dos árabes. Os árabes são implacáveis. Os árabes são guerreiros. São indomáveis. Os árabes são terríveis, gente. É um povo valente, aguerrido. E Deus diz: será como um jumento selvagem. E tem mais: Ismael será uma grande nação. Deus ouviu o choro de Ismael por conta de Abraão. Deus ouviu o choro de Ismael por conta da promessa que pesava sobre Abraão. Ismael era filho de Isaac, portanto a bênção recaía sobre Ismael. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Quando ele abriu os olhos, gente, tinha um poço estava lá. Agora o que é mais interessante é que o poço estava lá e ela não tinha visto. Eu
vou repetir. O poço estava lá e ela não tinha visto o poço. Mas o poço estava lá. E sabe como é que é o nome do poço? Be'er Lahai. Aquele que vê. Ai. Gente, abre a Bíblia de vocês. Gênesis capítulo de número 21. Versículo 19, 21. Está chovendo, né? Ó, Gênesis 22 21 e 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e tendo ele, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu-lhe beber ao rapaz. O verso 20. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto. E habitou no deserto. Gente, é extraordinário, a Bíblia é fantástica. Quem é que mora no deserto, gente? Quem é que habita no deserto? Só que não sabe. Mas eu acho que a Agar, ela virou uma empresária de água. Meu Deus, mas o poço estava lá. O poço estava lá. Ela não estava vendo o poço, mas o poço estava lá. Eu chamo a atenção que quando Deus ordenou que Agar fosse embora, ele falou lá, Sagra, para ir embora com o menino. Quando o menino lá, aqui chorando, o anjo aparece, que é o rapaz. Não sentir menino, fala tão pouco dele, rapaz. A palavra menino e rapaz em hebraico é a mesma. E Eled. Ela indica. Não existe, por exemplo, uma palavra para as fases que temos aqui, né? Criança, adolescente, rapaz. A palavra é a mesma. Então, quando a Bíblia fala menino e depois rapaz, ela está falando da mesma faixa etária, né? Ali não se trata de uma criança, de um bebê. Ismael ali já é um rapaz já, né? Com mais de 17 anos de idade. Nesse episódio aqui, o que me chama a atenção é o fato de que, diante das nossas aflições, tribulações, angústias, você não consegue ver o poço. Você não consegue ver a saída. Já prestaram atenção nisso? Quando você está muito aflito, muito atribulado, você não consegue ver uma saída. Lembram de Gideão? Gideão está malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas, fugindo dos midianitas, para que eles não tomem lá a safra deles. A Bíblia diz que o anjo desceu e ficou debaixo da árvore, vendo ele trabalhar, mas ele não viu o anjo. Mas o anjo estava lá. Deus desceu, ficou lá, vendo ele trabalhar, mas ele não viu. Por quê? A aflição, a angústia, a luta. Às vezes a gente fica assim, o coração parece que fecha, para a gente não ver que Deus está ali do lado. Mas Deus abriu os olhos dela e ela viu o poço. Nunca perca de vista de que no momento mais difícil da sua vida, o poço vai estar lá. Vai estar do teu lado. É só uma questão de tempo. Ele vai fazer assim, você vai ver o poço. Tá bom? Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, nós temos, gente, aqui Isaac, a figura típica de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Aqui nós temos o sacrifício ou oferecimento de Isaac. O texto começa assim, ó. Depois destas coisas,
pois Deus Abraão aprova. E lhe disse Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Quem tem a versão corrigida aí? Leia para mim, por favor. A corrigida. Eu li na atualizada. Alguém leia aí na corrigida. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ó, Almeida, revista corrigida, diz, tentou. Almeida, revista atualizada, provou. Pergunto aos nobres colegas, tentar e provar é a mesma coisa? Não? É? O que é tentar? Tentar é tentar, né? Provou como se fosse demonstrar alguma coisa. Hein, gente? Conseguir, pode ser que a pessoa não consiga. Ela tentou e não conseguiu. A tentativa frustrada. Ó, veja, você tem, eu fiz questão de trazer as duas versões. Eu gosto das duas. Uma complementa a outra, mas existem equívocos de tradução. E aqui nós temos um equívoco de tradução. Tá bom? Almeida, revista corrigida, traduziu como tentou. Deus tentou Abraão. A atualizada veio e corrigiu. Por isso que ela é chamada de atualizada. Porque ela veio, essa versão, ela veio sanar, corrigir alguns equívocos de tradução. Vamos lá em Tiago. Epístola de Tiago. Olha só o que Tiago diz sobre este assunto. Capítulo de número 1. Capítulo 1 de Tiago, verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Aí ele conclui, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Portanto, a tentação é um ato da cobiça. Por isso que eu disse a vocês que aqui é um equívoco de tradução da corrigida. A Almeida Revista Corrigida foi a primeira tradução. Depois veio a Almeida Revista Atualizada. Ela recebe esse nome de atualizada porque ela deu contornos interpretativos e de tradução mais condizente com o original. Não estou dizendo para você jogar fora a sua Almeida Revista Corrigida, não é isso não. Só estou dizendo que houve um equívoco de tradução. Gente, o que é tentar? Tentar é instigar ao erro. Tentar é levar alguém a pecar. Tentar é apimentar, sabe? É levar alguém à cobiça, à prática do erro e do pecado. Deus, Tiago diz, a ninguém tenta. Quem peca, peca por causa da própria cobiça, que está em nós, o que, gente? A concupiscência dos olhos, concupiscência de quê? Da carne soberba da vida. Percebam que eu estou deixando isso aqui bem claro para vocês, para que quando vocês se depararem com esses textos assim, vocês não entrarem em conflitos. Espera aí, Deus está dizendo aqui que não tenta, e aqui está dizendo que Deus tentou Abraão, como é que é isso? Não, a expressão aqui
A expressão aqui, conforme o texto original, é: Deus pôs Abraão à prova. Provação é diferente de tentação. Deus não tenta ninguém, Deus prova. A provação é o ato de Deus levar-nos a testes, mas nunca, jamais para nos fazer pecar ou nos induzir ao pecado. Deus não faz isso. Quem faz isso é a nossa própria carne, a nossa própria cobiça, a nossa própria consciência ou Satanás, que é o agente tentador, né? A tentação ela tenta extrair o pior do ser humano, né? E a aprovação do reino de Deus ela tenta extrair o melhor. Olha só, coisa interessante. O colega está dizendo que a tentação extrai o que é de pior do ser humano, o pecado, a depravação moral. E a aprovação não, extrai, né, obediência, a aprovação extrai fidelidade, a aprovação extrai vida piedosa, a aprovação ela extrai o que de espiritual o homem tem para com Deus. Interessante. Está gelado? Mais ou menos o que Deus fez permitiu acontecer com Jó, né? Os diabos queriam colocar Jó à prova para poder fazer ele passear com Deus. Já Deus. Aquela lei também. Deus permitiu apenas que o diabo tocasse ele. Ele não pode fazer isso sem dúvida. Olha, o irmão está lembrando aqui de Jó. É outro exemplo. Ali foi provação. Tá bom, gente? Deus provando Jó. Foi, filho. Muito bem, vamos lá. Deus prometeu que Abraão seria o quê? Pai de multidões. Nasceu o menino, Isaac, cresceu. Aí chega um determinado dia, Deus diz assim: sacrifica teu filho. Gente, não dá para entrar assim em parafusos. Peraí, Deus me fez uma promessa. Eu com 100 anos tive esse filho. A minha esposa já idosa, com 90 anos. Agora, depois de um menino crescido, o senhor quer que eu... É isso mesmo? Veja que não houve nenhum questionamento de Abraão nesse sentido. O texto não nos diz, e não questionou mesmo. Deus disse para ele: pega teu filho, e Deus disse mais, teu único. Por que Deus disse teu único? Porque possivelmente, se ele não tivesse dito isso, era capaz dele ir atrás do Ismael e encontrar o Ismael. Pega teu filho, teu único filho, olha, teu único filho, a quem tu amas, e vá a um dos montes que eu te mostrarei e o oferece ali. Primeira coisa que eu quero trazer com vocês aqui é o que está aqui no versículo de número 3. Levantou-se, pois, Abraão, que horas? Meio-dia, 1h da tarde, cabeça doendo, né, diante daquela situação. Não, a Bíblia diz que ele se levantou de madrugada. Sabe o que revela isso? Disposição para obedecer. Se tem que fazer, eu vou levantar de madrugada. Se Deus mandou, eu vou. Ele não ficou enrolando, tentando, sabe? Levantou de madrugada, levantou cedo para cumprir e para obedecer a ordem de Deus. E ele saiu. Ele pegou o rapaz, pegou os funcionários, pegou a lenha, pegou o fogo, levou o fogo, o que mais? Jumento, levou tudo que era necessário para o sacrifício. Caminharam 3 dias. Rapaz, eu fico imaginando um filme que não passa na cabeça de Abraão. 3 dias pensando. Rapaz, ele pensou, gente, é ser humano.
ser humano pensou: eu quero saber onde é que vai dar isso aqui. Deus me fez a promessa: eu vou ser pai de muita gente, eu só tenho um até agora, e esse um ele vai tirar, mas eu vou, por causa de uma coisa. E Hebreus nos revela isso. Hebreus 11, 18, 23, do 18 ao 23, nos revela por que Abraão ia matar o menino, ia sacrificar ele. Porque diz Hebreus que ele creu, mas creu tanto, que Deus era poderoso para ressuscitar o menino e devolver a ele. Por isso que ele ia sacrificar. E ele ia mesmo, irmão. Ele não pegou o cutelo aqui, a faca, e quando o anjo bradou: não mate. Agora, gente, falar de ressurreição hoje, para ti é fácil. Para mim é fácil. Para todos nós aqui é fácil falar de ressurreição. Vocês creem que Deus é poderoso para ressuscitar o morto? Quem crê? Amém. Todo mundo crê, né? Para nós é fácil, é mais fácil. Para nós é mais fácil porque nós temos uma Bíblia que tem relatos que Deus ressuscitou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e o próprio Cristo ressuscitou, está vivo. Agora, onde foi que Abraão ouviu falar de ressurreição? Quem foi que falou? Alguém já tinha ressuscitado antes? É por isso que ele é chamado de o pai da fé. Ele foi o primeiro a crer na ressurreição, quando ninguém havia falado em ressurreição. Eu vou sacrificar, porque eu sei que Deus vai ressuscitar ele e devolverá meu filho vivo. O que me chama a atenção aqui também nesse texto, nessa passagem, é a obediência de Isaac, gente. Isaac, aqui, ele é a figura, é uma das figuras centrais dessa passagem. Abraão disse: olha, nós vamos adorar a Deus. Todos assinaram? Ele disse: vamos. Deixa eu perguntar a vocês. Vocês acham que Isaac tinha quantos anos? Assim, o texto não diz, né? Não há nenhum indício aqui de que tenha relatado a idade de Isaac. Mas, assim, na cabeça de vocês, quantos anos tinha Isaac? 10 anos. Quantos? Uns 10? 12. O que mais? 8. Tinha, quando foi embora, uns 20. Exatamente. Uns 20. Uns 20, né? É. Pague na Isaac. Pessoal, o Isaac. Pela data que Vamos aqui. Lá na escola dominical do departamento infantil, aquelas figurinhas que demonstram esse episódio, geralmente mostram o quê? Uma criança, né? Assim, entre 8 e 10 anos de idade. Geralmente, em regra. Mas vejam bem. Qual o capítulo que Isaac nasceu mesmo? Qual foi o capítulo? Ele nasceu no 21, né? Veja o verso 34 do capítulo 21. Leia para mim aí. O que quer dizer isso aqui, pastor? Vou ler de novo. E foi Abraão por muito tempo. O escritor sagrado, Moisés escrevendo, parece que eu estou vendo, ele dizendo assim: e foi Abraão por muito tempo morador da terra do Senhor. Bom, gente, eu trago essa discussão aqui para vocês porque Isaac é tipo de Cristo, é um tipo de Cristo, tipologia de Cristo. Apesar de que o texto sagrado não nos indica explicitamente a idade de Isaac, mas a gente tem outros recursos. Por exemplo, já ouviram falar em Flávio Joséfos? O historiador da história dos Hebreus? Flávio José foi um judeu
que viveu depois de Cristo, né? Ele viveu até o ano 100. Ele escreveu a história dos hebreus. Então, se ele viveu ali na época de Jesus, ele viveu aproximadamente 2000 anos mais próximos do que nós de Abraão, certo? Então, assim, do ponto de vista da tradição oral, ele estava mais próximo do que nós das informações. Nós estamos a 2000 anos de Flávio José. Flávio José, comentando este capítulo, quem puder ter essa obra, comprar essa obra, para ter a visão de como os judeus eles comentam esses textos, Flávio José diz que Isaac, nessa ocasião, tinha 24 anos de idade. E o que os rabinos dizem? Tem um comentário rabino que ele diz que Isaac tinha 27 anos de idade quando ele foi para o Moriá. Eu penso aqui com os meus botões que ele não era uma criança, por conta do versículo que lemos de Gênesis 21 e 34, que diz que Abraão morou muito tempo na terra dos filisteus, por conta da tradição dos judeus que acreditam que Isaac já era uma pessoa adulta. Por que, gente? Por que isso é interessante? Qual é a relevância disso? É nós entendermos que Isaac sabia exatamente para onde ele estava indo. Porque se é uma criança, o pai pega ele aqui e não diz para onde vai, chega lá só amarra ele. Mas não, ele é um adulto, cônscio, sabedor do que está acontecendo, porque Abraão disse para ele. Tanto é que ele falou para os funcionários dele: olha, fiquem aqui, eu e ele subiremos, adoraremos e voltaremos. Olha a fé de Abraão. Se Abraão não fosse um homem de fé, ele diria o seguinte: vocês fiquem aqui, nós subiremos, vamos adorar e eu vou voltar. Mas ele não disse assim: eu vou voltar. Ele disse: voltaremos. Ele incluiu o filho. Ele já tinha noção também de como seria o sacrifício, né? Que ele perguntou pelo cordeiro, né? Pai, a linha está aqui, né? O fogo está aqui. Mas papai, cadê o cordeiro para o holocausto? Aí Deus Deus diz tinha assim. consciência que Aí ele era diz o quê? ele. Jeová, Deus proverá. Então ele não tinha consciência que era ele o cordeiro. Eu creio que sim. Ele perguntou. Eu creio que sim. Exatamente, para a gente ver, porque até certo ponto os funcionários acompanhou. Dali para frente, quem vai com a lenha é Isaac. Se ele tem condição de levar a lenha, ele tinha que queimar o cordeiro, não era pouca lenha assim. E era formoso as horas de agora. Então, se ele tinha condição de levar essa lenha, não era mais uma criança. É provável que. Sim, não é. Mas veja, a partir daquele momento ali, Isaac, ele tem plena convicção de que ele será o sacrifício. Ele pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Deus diz: Deus proverá. Quando chega lá em cima, quem é que é amarrado? É Isaac. Então ele contou para ele. O Abraão disse: olha, meu filho, você é o sacrifício. Nós somos adoradores de Deus. Deus pediu, eu estou lhe oferecendo a Deus. Mas ele vai te ressuscitar. Você vai voltar. Você vai voltar do mundo dos mortos. E ele obedientemente se submete à vontade do seu pai Abraão. E quando ele vai imolar ele, o anjo grita: ei, não façam nenhum mal ao rapaz, porque sabemos que tememos a Deus. Quando ele olhou do lado, tinha o quê? Um cordeiro preso pelos chifres. Jeová Jireh, Deus proverá. E qual é a tipologia de Cristo aqui? Filipenses capítulo 2. Para a gente tomar uma água. Filipenses capítulo 2. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Isaac é um tipo perfeito de Cristo. Veja, Deus disse para Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho. Em João 13,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Isaac pegou a lenha, colocou nos ombros e subiu aquele monte, Jesus pegou o madeiro, a cruz, colocou sobre os seus ombros e subiu para o Calvário. Isaac foi substituído pelo Cordeiro. Nesse caso aqui, Jesus, ele é tanto o substituto como o Cordeiro no nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. Por isso que ele é o exemplo, o tipo, o modelo de Cristo no Antigo Testamento, que revela o amor de Deus, que revela o sacrifício de Jesus para salvar, para expiar os nossos pecados. Gente, vamos dar uma pausazinha, para vocês tomarem